deixa eu contar um dos meus causos pra vocês. Esses dias atrás, tinha uma galerinha, um monte de meninas na porta da minha casa brincando. E elas estavam brincando de alguma coisa bem interessante, que elas davam risada, falavam alto e tal. E meu filho, eu acho que ele ficou interessado em sair pra brincar também. Ele é um rapagão já, tá com 11 anos, bonito toda a vida, grande. E aí ele ficou com vontade de brincar. Pouquíssimas vezes ele sai. Alguns amiguinhos só, acho que uns 2 ou 3 no máximo, que tem costume de chamá-lo, porque os outros já até desistiram. Mas esses 2 ou 3, ele sai assim, uma vez na vida, outra na morte. Nunca ele quer sair. Na maior parte das vezes ele quer ficar trancado em casa. Ou jogando videogame, ou assistindo porcaria de videozinho no YouTube, né? Enfim, tudo que não pode e que não é bom pra saúde, pro desenvolvimento. Aí, quando as menininhas estavam brincando na porta, meninas também da idade dele, ele escutou e se sentiu interessado em sair, mas não tinha coragem. E aí ele ficava, ia até a porta, voltava, ia até a porta, voltava. Mãe, mas como é que eu falo? Ensaiando. E aí eu fui ensaiando com ele. Fala assim, oi gente, do que vocês estão brincando? Posso brincar também? Aí ele treinava, daí voltava. Aí há um tempo atrás também, eu dei um conselho para ele sobre amizades, né? Que às vezes tem pessoas que não são muito bem intencionadas e às vezes se aproveitam das pessoas que são mais inocentes e convida a gente a fazer o que a gente não quer. Às vezes tem pessoas que falam mentiras, né? Num grupinho de um pro outro e causa intriga e tal, alertando ele sobre os perigos sociais que são reais, né? E aí ele falou, mãe, mas você me falou aquelas coisas, agora eu fico com medo. Daí eu falo, não, filho, mas você tem que conversar, inicia a conversa primeiro. Só fala do que vocês estão brincando, posso brincar também? Ou sei lá, puxa assunto. Aí falei pra ele sair com a cachorrinha e as meninas rapidamente, nossa, que legal, a fera, e queria conversar com a cachorrinha. E mesmo assim, elas chamando ele pra mexer com a cachorra, ele não sustentou o diálogo e não continuou a conversa. E aí ele voltou pra dentro depois que passeou com a cachorra, aquele passeio super rápido. Eu falando pra ele, vai filho, eu confio em você, você consegue, vai conversar com as meninas. Ele não foi, ficou sentado no sofá, pensando, com a cara de bravo e não conseguia. Aí, a mãe de uma das meninas é minha amiga em comum. Eu liguei pra ela, mandei mensagem pra ela, falei, fala pra sua filha chamar meu filho, que ele tá aqui morrendo de vontade de sair, não tem coragem. Daí ela falou pra filha dela também ficou com vergonha, mas foi lá e bateu na porta e chamou ele. E aí, ele, parecendo um robozinho, sabe? Ela falou assim, vamos brincar? Daí ele querendo brincar todo aquele tempo, ele, mas do que vocês estão brincando? Aí ela, a gente não sabe ainda, a gente vai pensar em alguma coisa. Aí uma outra amiguinha que tava atrás falou, vem, vamos lá fora com a gente. Daí ele, tá bom, vou colocar meu chinelo. Aí foi buscar o chinelo, as meninas ficaram comemorando que ele ia sair. E ele saiu, ficou mais ou menos 1 hora e pouquinho lá fora com elas. E entrou todo feliz, todo empolgado, falando que foi legal, que conversou, que foi divertido. E depois não saiu mais. Nem as meninas voltaram a chamá-lo. E nem ele se interessou em sair para ver se elas estão lá fora, ou foi chamar alguém. Enfim, esse é o autismo de nível 1. Ele sempre esteve acima dos marcos do desenvolvimento. Então quando ele era bebê era muito inteligente, uma memória incrível, guardava textos enormes na cabeça, letra de música, sabia o alfabeto, as cores, formas geométricas, inclusive em inglês, que é essa facilidade dele. Ele escuta música em inglês e ele sabe traduzir pra mim, sabe? Eu pergunto, o que tá falando essa música? Ele me explica, eu falo, mas como você sabe? Ele fala, não sei, eu só sei. Então, é um cérebro muito bonitinho, sabe? Bacana, nunca teve problema na escola, sempre acompanhou a turma. Só que assim, tá desde o 1º ano na mesma turma, ele já tá no 6º agora. E esse ano, agora no 6º ano, que ele tem um amigo. Aliás, esse ano ele tem 3. Ele fez um amigo, acho que final do ano passado, dessa mesma turminha. Só que ainda teve uma excursão e esse amigo não foi, ele foi sozinho na excursão, que era a transição do 5º para o 6º ano, né? Excursão de transição de etapas. Ele ficou sozinho o dia todo praticamente.
Agora esse ano ele tem esse amigo que ele já tinha do ano passado e ele fez mais 2 amigos. E aí, inclusive eu percebo assim que esses amigos ligam, né, fazem ligação de vídeo, de áudio, sei lá, e eles ficam jogando juntos. Tá bem melhor a interação dele esse ano. Mas assim, ele tem muita dificuldade de iniciar uma conversa, de manter a conversa depois de iniciada. Uma timidez que só tá aumentando. Então, mesmo sendo uma criança acima dos marcos, que não teve problema de alfabetização, de acompanhar a escola, agora na adolescência vem vindo outras dificuldades. E como tudo isso é difícil de lidar. Porque mesmo fazendo terapia, tem coisas que ele não quer que aborde na terapia. Por exemplo, esse tipo de vídeo que eu tô fazendo falando da intimidade dele, muito provavelmente mais pra frente ele vai ver esse vídeo e ele não vai gostar, né? Quando ele tiver acesso à rede social, pode ser que ele não goste dessa exposição que eu faço. Porém, essa exposição que eu faço da minha família, serve de alerta para muitas outras famílias. Para a gente entender que o autismo tem fases, mesmo o autismo de alta funcionalidade, que é o nível 1 de suporte, tem muita dificuldade, muito sofrimento psíquico. Porque pensa o nível de ansiedade dele, das pessoas estarem na porta da casa dele e ele não ter coragem de sair para conversar, nem para perguntar do que estava brincando. Então é um nível de ansiedade altíssimo. E aí, se não tratado, né, se não levado da maneira correta, se for levado como uma frescura, como uma preguiça, igual essa hipotonia muscular de preferir ficar jogando do que fazer qualquer atividade externa, né, que é tão necessária para o desenvolvimento, se você encara isso como uma preguiça e fica comparando e fica humilhando, a probabilidade dessa ansiedade aumentar, virar uma depressão, é muito grande. Então, todo conhecimento a respeito do autismo é muito válido para a gente se fortalecer, pensar sobre as dificuldades de cada fase e conseguir contribuir com a vida dos nossos filhos. Para quem trabalha na área da educação, contribuir com seus estudantes. Para quem trabalha na saúde, contribuir com seus pacientes e fazer um círculo de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais reflexiva, mais aberta ao diálogo. É isso. Um beijo da professora Lenita.